Nesse vídeo vamos falar sobre os capítulos 26 a 28 de Jeremias. Só um detalhe, acho que na nossa lista tem um erro aqui no vídeo anterior e nesse aqui, fala 23 até 25 e um versículo do 25, mas é 23 a 25 na leitura de ontem e hoje seria 26 a 28. Depois no ano que vem a gente vai corrigir essa tabela nesse lugar, houve um pequeno erro ali. Então, a leitura de ontem seria 23 a 25 e essa aqui 26 a 28 de Jeremias. E olhando aqui no capítulo 26, você percebe que Jeremias teve que se colocar no átrio do templo e falar que Deus iria fazer aquele templo ficar igual ao Siló, ia destruir porque eles não estavam ouvindo a voz do Senhor. E você tem que entender que na mente do povo, naquela época, dos sacerdotes e todo mundo, falar contra o templo era blasfêmia. Era blasfêmia. Pegaram ele na hora e queriam matar ele. Queriam matar ele na hora. E foi muito sério. Por que você está profetizando que isso aqui vai ser como Siló? É quase como se estivesse blasfemando. Entendeu? Então, assim, não é blasfêmia, porque eles estavam dizendo, vocês não cumprem a palavra de Deus, vocês não obedecem a voz de Deus, isso fica dando valor para esse templo que Salomão fez, achando que isso vai preservar vocês, fazendo tudo contra Deus, é a hipocrisia da religião. E ele falou assim, vocês já viram o que eu fiz em Siló, e agora eu vou fazer com essa casa. Então eles queriam matar ele de tudo quanto é jeito. Qual a resposta, a reação de Jeremias? Ele falou assim, olha, é o seguinte, se vocês se arrependerem, não vai acontecer. Mas se vocês não se arrependerem, vai acontecer. Agora o que vocês vão fazer comigo, vocês que sabem, mas só que se fizer comigo, vai trazer sangue inocente sobre vocês. Aí você percebe que o povo queria matar ele, depois os príncipes foram contra os sacerdotes. Versículo 16, disseram os príncipes de todo o povo aos sacerdotes e profetas. Então os sacerdotes e os profetas queriam matar ele. E os príncipes e todo o povo não queriam matar ele porque achou que devia ouvir a Deus. Então houve uma divisão. Antes os sacerdotes e os profetas com o povo queriam matar ele. Versículo 8. Aqui, então o povo é igual a folha de bananeira, vai para cá e vai para lá, né? Mas os príncipes falaram, não pode, não sei o quê. Mas aí houve uma conversa, porque eles falaram que teve um outro homem de Deus chamado Urias, que profetizou, e ele fugiu para o Egito e o rei mandou atrás dele e matou ele lá. Então já tinha jurisprudência, assim, de um cara que profetizou a mesma coisa que Jeremias e foi morto. Mas aí ficaram discutindo um lado do outro, mata ou não mata, mata ou não mata. Você vê que situação de Jeremias, hein? Ele já tinha sido preso, já tinha sido açoitado e agora aqui estão querendo matar ele por causa de uma palavra que ele está falando contra o templo, que para eles era como se fosse uma blasfêmia. Diz aqui no 24 que Aicão, filho de Safã, deu apoio a Jeremias, de sorte que não foi entregue na mão do povo para ser morto. Agora no 27, Deus manda o Jeremias fazer canzis, né, tipo um jugo, né, como se fosse um jugo no pescoço, aquele jugo que os bois usam, né, um jugo no pescoço. Quem tivesse esse jugo no pescoço mostrava que tinha que ser submisso, né? Ele mandou entregar para todas as nações ao redor de Israel, dizendo, submetei ao Nabucodonosor, porque isso que Deus vai fazer. E aí ele mesmo usou, né, esse jugo, um jugo de madeira, usou como sinal profético, um ato profético. E tinha profetas falsos falando que Deus ia restaurar os vasos que tinham sido levados em 2 anos, iam voltar, e que os utensílios da casa de Deus que foram para a Babilônia iam voltar em 2 anos. Então você vê, os profetas, Jeremias falando com o povo para arrepender, e o profeta falando que Deus ia restaurar em 2 anos. E aí Jeremias fala, não vai voltar em 2 anos. Pelo contrário, os que ficaram aqui, ele fala aqui no versículo 19, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca das colunas do mar, das bases e dos demais utensílios que ficaram na cidade, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou, ele falou, esses também ele vai levar o resto. Então assim, era uma palavra profética contraditória. Os profetas falando que ia ter restauração e Jeremias falando que vai durar muito tempo. E ele fala no versículo 7, todas as nações o servirão a ele, seu filho, filho de seu filho, até que venha o tempo da sua própria terra. Então muitas nações e grandes reis se servirão dele. E a nação e o reino que não servirem a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e que não puserem seu pescoço debaixo do jugo do rei de Babilônia, punirei com a espada, com a fome e com a peste a essa nação, diz o Senhor, até que eu os tenha consumido pela mão dele. Então Jeremias está profetizando para o povo dele, Israel, e para as nações ao redor de Israel, e mandou recado com os jugos, falou assim, submeta ao rei de Babilônia, porque senão você vai te dar mal. Deus vai estar contra você. Em versículo 11 aqui ele fala,
Mas a nação que meter seu pescoço sobre o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrará lá e habitará nela. Aí no capítulo 28, vem um tal de Ananias em público e começa a profetizar contra, falando que Deus ia trazer de volta o rei Jeconias, que foi para o cativeiro, ia trazer tudo, ia quebrar o jugo da Babilônia, e ainda pegou o jugo que estava no pescoço de Jeremias e quebrou. Eu quero que você preste bem atenção nessa cena, porque isso aqui é muito importante. Como que Jeremias reagiu? Quando ele tem uma palavra do Senhor para levar o povo ao arrependimento, e vem os outros falando totalmente contrário, e ele fala não deis ouvido, porque é palavra falsa, ele chama os outros de falsos profetas, não vai acontecer. Então é uma palavra contraditória. Um tem que estar certo, outro tem que estar errado. E só Jeremias de um lado e todos os outros do outro lado, tá? E aí chega esse Ananias em público. Aí como que Jeremias reage? O que ele fala? No versículo 6 do 28. Assim faça o Senhor, cumpra o Senhor as tuas palavras que profetizaste. Torne ele a trazer os utensílios da casa do Senhor e todos do cativeiro da Babilônia para este lugar. Ele está falando assim, você acha que eu quero as palavras que eu profetizo? Você acha que eu quero desgraça para o povo de Deus? Nossa, se puder voltar os cativos e voltar, amém, que Deus faça isso mesmo. Eu quero isso mesmo. Então Jeremias não estava interessado em defender a honra dele, ele estava só interessado na palavra do Senhor e no arrependimento do povo. E aí ele fala, nós vamos ver quando acontecer, o que eu estou falando, o que você está falando, vamos ver quando acontecer. É a palavra que vai ser. Aí o que Jeremias fez? No fim do versículo 11 fala, e Jeremias o profeta se foi seu caminho. Ele não reagiu, ele não se defendeu, foi quase uma agressão física. O cara chegou lá em público, quebrou e disse, assim diz o Senhor, vou quebrar o jugo. Então Jeremias falou assim, amém, que Deus faça isso que você está falando. Mas presta atenção, a palavra que se cumprir é que vai provar quem é de Deus e quem não é, só isso. E aí Jeremias foi embora. E aí o que aconteceu? Veio a palavra do Senhor a Jeremias, no versículo 12, depois de ter o profeta Ananias quebrado o jugo de sobre o pescoço do profeta Jeremias, dizendo, vai e fala a Ananias dizendo, assim diz o Senhor, jugo de madeira quebraste, mas em vez deles farei jugo de ferro. E aí, versículo 15, então disse o profeta Jeremias ao profeta Ananias, ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fazes que este povo confie numa mentira. Pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra, esse ano morrerás, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Ele não pegou o revólver e atirou nele, não precisou. Ele só deu a palavra. Você vai morrer, seu desgraçado. Já pensou? Ele falou assim, esse ano morrerás, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Morreu, pois, Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Sabe quanto tempo gastou? Entre a profecia e ele quebrar o canzil até o dia de ele morrer? 2 meses. Porque aqui no início fala que foi no 5º mês. No versículo 1 fala que foi no mês 5º que aconteceu isso. E o Ananias, o profeta, morreu no mês 7º. 2 meses o cara morre, bate as botas. Então, a pergunta que nós fizemos no último vídeo foi assim, por que Deus permitiu que Jeremias aparentemente profetizasse em causa própria contra seus concorrentes, entre aspas, né? Porque ele tinha uma atitude submissa a Deus. Ele não estava querendo se defender. Ele não estava querendo ganhar a disputa. Ele falou, amém, que Deus faça o que você está falando. Ele não tinha um desejo humano. Ele não queria, mas todo mundo vai ver. Que Jonas tinha. Jonas queria que Nínive se ferrasse mesmo. Entendeu? Ele queria que Nínive se levasse e Deus... Então, mas Jeremias não. Jeremias foi humilde, quebrantado. E não tinha outro profeta. Quem que Deus ia usar? Então ele teve que ir, ele mesmo, e falar para ele, você está fazendo o povo crer numa mentira, você vai morrer esse ano. 2 meses, o cara morre. Então você percebe como que são as coisas. No próximo vídeo nós vamos responder a seguinte pergunta. Por que não podemos copiar uma orientação de Deus do passado ou que ele deu para outras pessoas?